Bom, boa tarde antes de mais. Bom, é natural que se ouça falar em compromisso e em consenso, porque essa é a forma de manter em funções o atual governo. É preciso dizer com toda a clareza que este governo, que tem tomado todas as medidas contra aqueles que trabalham no país, só se manteve em funções por duas razões. A primeira é de que o PS do Sr. Seguro, ou o Sr. Seguro do PS, como se queira, ter aceite o convite e o conselho do Presidente da República para fazer negociações com o PSD e com o CDS, porque se ele tem recusado, naquela altura, tem recusado fazer essas negociações perante o desmascaramento da política do governo, o governo tinha caído no dia seguinte. A segunda razão é da CGTP ter convocado uma manifestação para a ponte 25 de Abril e perante a ameaça do governo de não permitir essa manifestação, recuou completamente e aceitou a derrota, porque se tem mantido a manifestação para a ponte, o governo tinha caído no dia seguinte. E, portanto, este compromisso entre o PS e o PSD é absolutamente essencial para a prossecução desta política. Porque todos já percebemos que Seguro não espera ter maioria absoluta nas próximas eleições. E, com a posição que tem vindo a assumir, é até duvidoso que consiga sequer, estou a falar das eleições legislativas, consiga sequer obter uma vitória nessas eleições. Mas qualquer que seja a força política do PS ou do PSD que ganhe essas eleições, com toda a probabilidade não vão ter maioria absoluta e, portanto, o que se está a desenhar é uma tragédia para o povo português, que é a renovação do Bloco Central. E, portanto, a preparação desse Bloco Central passa exatamente por estes apelos ao consenso e ao compromisso, que significa a continuação da política da austeridade, significa a continuação da política de endividamento do país, significa a continuação do despojamento e da destruição dos principais ativos estratégicos do país e significa, de facto, o regresso de Portugal a níveis de empobrecimento, de fome, de miséria e de desemprego, ao nível dos piores tempos da governação salazarista, porque ninguém discute nesta conferência a única saída limpa para a situação em que o país está colocado, que é um país que não tem nenhuma espécie de soberania económica e financeira. E essa saída é a saída do euro e essa questão é uma questão que tem de ser discutida e tem de ser introduzida na discussão e no debate público. Essa questão parece estar cada vez mais afastada. Não, mas não esteve durante algum tempo questão está em cima da afastada mesa, mas parece ter desaparecido. Da comunicação social, dos comentadores e analistas oficiais do regime, o que é natural. Mas a verdade é que um país que não tem moeda é um país que não tem independência. E nós estamos hoje até pior do que ficámos com o Tratado de Tomar de 1581, que selou a perda da independência portuguesa, porque nessa altura impuseram-nos um rei, mas mantivemos a moeda. Agora impõem-nos a governação através dos seus agentes cá e perdemos a moeda. E, de facto, sem uma moeda própria, portanto, despidos de qualquer autonomia de decisão em matéria monetária, em matéria financeira, em matéria fiscal, nenhum país consegue traçar uma política de desenvolvimento. Mais ainda quando se trata de um país com uma economia fraca e com dificuldades que têm de ser superadas e que, naturalmente, o processo de integração europeia e a lógica da moeda única se traduz num salto que toda a gente sabe qual é, mas ninguém fala, designadamente nestas cimeiras e nestas conferências. É que a chamada crise e a política de austeridades prosseguidas intensa e eficazmente através da moeda única determinaram que no final os países que eram mais ricos enriqueceram mais e os países que eram mais pobres empobreceram mais. Olhemos então para essa perspectiva de o governo ouvir todas as forças políticas e estudar algumas das opções, nomeadamente essa opção. Não se trata do governo ouvir e estudar. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, o que eu defendo e que o partido político que tenho a honra de pertencer, o PCTP-MRPP, defende, é a realização de um referendo sobre a questão da saída do euro. Convém aqui recordar que a entrada na União Europeia foi decidida, designadamente pelo PS e pelo PSD, sem nunca o povo português ter sido chamado a pronunciar sobre essa decisão, tendo-lhe sido vendida a banha da cobra de que a simples entrada na União Europeia seria o Eldorado, seria o aumento da riqueza, o aumento do progresso e do desenvolvimento. A entrada no euro, que é um crime contra a soberania nacional e que sujeita um país com uma economia mais débil e com um grau de produtividade muito inferior das economias mais fortes
a uma moeda única que os partilha, ainda por cima com uma paridade completamente desequilibrada, é novamente decidida pelos mesmos senhores, sem terem consultado o povo português. Nenhum cidadão português foi chamado a pronunciar-se em termos de decisão. Olha, nós estamos a pensar tomar esta decisão, as razões de ser desta decisão são estas, os que seriam adversários dessa decisão diriam atenção porque há estes problemas e agora vamos decidir. E, portanto, o que há aqui é uma regra democrática básica. Evitar que uns senhores, porque, como chegaram, aliás, a dizer, quando foi da altura da adesão de Portugal à CEE, que o povo português não tinha maturidade suficiente para se pronunciar em referendo, trata-se de uma reivindicação democrática básica de que se possa fazer um referendo precedido de um debate em pé de igualdade por todas as correntes de opinião para acabar com estas blagues do isso. Como sabe, não sei nada. A desvalorização, a saída do euro provocaria consequências catastróficas. Consequências catastróficas ao país e aos portugueses está a causar a pertença do euro. E essa questão tem de ser discutida até ao fim. Portanto, não vale a pena vir com estes argumentos de que os comentadores e os economistas, pois esses são precisamente os responsáveis pela situação em que o país se encontra hoje. São esses mentirosos oficiais, esses publicitários do regime, esses defensores dos interesses da banca internacional a quem esta solução convém, que obviamente defenderam um modelo de desenvolvimento do país assente no terciário de baixa qualificação, que sustentaram que não havia problema nenhum na desindustrialização do país, no rebentamento da agricultura do país, no rebentamento das pescas, das minas, porque agora o país podia ser um país de turismo e de restauração e de alguns outros serviços digamos, de baixa qualificação. São exatamente esses os mesmos especialistas que aparecem agora a dizer nem pensar em discutir. E, mas portanto, o que há aqui... Há muitos problemas da economia portuguesa que podem ser resolvidos sem sair do euro. Não há nenhum problema radical, porque a questão é esta. O Portugal tem de produzir fundamentalmente para não ter de importar. Portugal tem, antes de mais, com certeza pode exportar em alguns setores, mas tem, sobretudo, de produzir para não ter de importar. E, antes de mais, para não ter de importar, para comer. E depois, para o seu próprio desenvolvimento. Isso só se faz com a adoção de um conjunto de medidas. Por exemplo, relativamente, como tenho aqui defendido, uma rede de portos atlânticos devidamente modernizada e apetrechada que permita precisamente beneficiar daquilo que esses tais especialistas qualificavam desdenhosamente como a nossa posição periférica, que é um disparate completo, porque precisamente a nossa localização geoestratégica é um dos nossos principais ativos. Uma rede de transporte ferroviário em bitola europeia, mista, que permite unir esses portos entre si e a ligação à Europa pela via fundamental e não aquela porque nos querem impor e que este governo está, aliás, como o anterior, a aceitar servilmente. Isto é, pelo eixo tradicional da rota da imigração, Vilar Formoso, Valladolid, de Irum, por aí fora, e não pela centralidade. Mas é o euro que impede que se criem essas infraestruturas. O euro o que determina é que Portugal não pode tomar nenhuma medida, está completamente capaz da decisão, desde logo de poder fazer, por exemplo, uma desvalorização competitiva da sua moeda, porque não o pode fazer. A lógica do euro é que o Banco Central Europeu não pode emprestar diretamente aos Estados e, portanto, empresta a taxas baixíssimas. É uma coisa que os defensores destas operações de ida ao mercado, que estão aí a tecer loas, agora os nossos credores já têm muita confiança em nós, mas não conseguem explicar onde é que está o êxito de um quadro de funcionamento de uma organização dita de solidariedade, que nos querem vender como solidariedade, em que um país como o nosso tem de ir comprar aos mercados dinheiro a pagá-lo a juros de mais de 5%, enquanto os bancos podem ir ao Banco Central Europeu comprá-lo a 0,25%. E a lógica do funcionamento de uma instituição em que o Banco Central não pode emprestar diretamente aos Estados, empresta à banca para a banca emprestar aos Estados, com as consequências que nós temos vindo aqui. E, portanto, de facto, não é, sem ter uma moeda própria do país, não é possível, de facto, ter um plano de, não apenas de desenvolvimento económico, como ter autonomia orçamental. Toda a gente sabe que Portugal não está autorizado a fazer o orçamento que lhe conviria numa situação destas, tem de fazer o orçamento que Bruxelas lhe manda que tenha. E, portanto, tudo isto demonstra que, de facto, previamente a todas estas coisas, tem de ser discutida e tem de ser discutida a sério, designadamente para
deitar abaixo esta teoria, essa sim, catastrofista, de que a saída do euro seria a catástrofe nacional. Implicaria alguma desvalorização da moeda? Alguma desvalorização da moeda, mas neste momento a desvalorização está a ser feita em cima dos salários, isto é, dos rendimentos de quem precisamente beneficia do trabalho. Os depósitos, por exemplo, da classe média podiam perfeitamente ser acalculados mediante uma medida que passasse por tomar conta da banca, estabelecendo-se uma paridade com a nova moeda reforçada de forma a evitar os efeitos dessa desvalorização e metendo a tropa na banca numa sexta-feira às 3 da tarde, exatamente para impor o respeito por esta medida. É assim que se defende a classe média. Não é aplicando um plano de austeridade que a está a destruir completamente e que está, obviamente, porque a questão é esta, nós vamos chegar agora ao fim do programa da Troika e a pergunta continua a mesma. Chegámos ao fim do programa da Troika e como é que estamos? Do ponto de vista da nossa capacidade de produzir para as nossas possibilidades. Do ponto de vista do endividamento, estamos incomensuravelmente pior. Eu fui uma das pessoas que disse, da forma como estava a ser feita a integração europeia, era a CEE que entra em Portugal e não Portugal que entrar na CEE. É verdade, não é verdade que tenham de ser feitos no euro, até porque a própria Europa tinha a ganhar com a circunstância de Portugal ser uma porta de entrada e de saída, desde que isso fizesse em pé de igualdade, isto é, em países que se tratam entre si como países do mesmo plano e não entre colónias e colonizadores. Mas onde é que vai buscar o dinheiro? Não é da pertença do euro que resulta a possibilidade do financiamento dos fundos comunitários. Ponto 1. Não é de todo. Segundo lugar, falou nos dinheiros que vieram da União Europeia. E já agora importa também dizer isso, porque ninguém quer fazer balanço sobre isso. É que nós temos assistido aqui, quando o meu querido amigo e adversário do debate diz, mas há 30 anos, mas a questão é que há 30 anos que não se faz o balanço dos caminhos que se percorreram. Vieram bastantes dinheiros da União Europeia, mas esses dinheiros vieram para servir os interesses de Portugal, os interesses estratégicos de Portugal? Não. Esses dinheiros vieram, sobretudo, para impor um modelo de desenvolvimento. Por exemplo, do ponto de vista dos transportes, impor-se digamos, o predomínio da rodovia sobre, claro, facilitando os empórios dos cimentos e as instituições financeiras a eles ligados, em detrimento da ferrovia. Por exemplo, vieram para financiar o abate das embarcações de pescas... Mas não encontra benefícios na adesão ao euro? Não encontra um benefício na adesão ao euro? Não, do ponto de vista substancial, não encontra. E volta ao ponto onde estava. E volta ao ponto onde estava. O essencial dos fundos que vieram serviram não para modernizar e apetrechar a nossa atividade económica, mas, pelo contrário, para financiar o desarme dessa atividade económica. O abandono dos campos, o arranque das vinhas, a destruição, o abate das embarcações de pesca, o fecho das minas. Foi isso que esses dinheiros fundamentalmente financiaram.